pela graça de Deus, para mais um tempo juntos, com a palavra de Deus aberta. É um privilégio para nós, parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus, poder abrir a palavra e pensar com Deus. Amém? Se você pode, abre a sua Bíblia comigo nessa noite em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. E vamos orar. Precioso Pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes, nós nos prostramos perante o Senhor nessa noite. Nós te adoramos, Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder abrir sua palavra e pensar contigo, Pai. Espírito Santo, unge nossos corações, por favor. Em nome de Jesus, fale conosco. Vai, Senhor, de encontro das nossas necessidades. Supre, cura, protege-nos, ó Pai, das armadilhas do inimigo, Senhor. Traz uma proteção física para cada um de nós nesta noite, Pai. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, está escrito. Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É leve. Aqui é o nosso Salvador, Jesus Cristo, falando para nós nessa noite: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Do jeito que nós nos encontramos nesta noite, Jesus está nos convidando para que nós possamos ir até Ele pela fé. Vinde a mim, disse Jesus. Vinde a mim do jeito que você está. Nós falamos domingo sobre o inimigo sendo um imitador. E o alvo do inimigo é nos acusar, é nos manipular, nos enganar, para que venhamos a naufragar na fé. Ontem eu falei sobre, na devocional online, que nós não somos o nosso fracasso. O inimigo, ele quer nos convencer que não tem mais jeito, que o nosso erro, o nosso pecado, o nosso fracasso nos impede de seguir ao Senhor Jesus neste momento. Essa é a projeção do diabo. O inimigo, o pai da mentira, de acordo com João capítulo 8, versículo 44. Ele quer convencer você e a mim que não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas eu quero dizer para você nessa noite: não desista. Está cansado? Jesus está falando para você: vinde a mim. Está frustrado? Jesus está dizendo para você: vinde a mim. Não sabe o que fazer? Jesus está dizendo: vinde a mim. Está angustiado? Jesus está dizendo: vinde a mim. Do jeito que você se encontra, Jesus está dizendo nessa noite: vinde a mim. Vinde a mim. Porque o meu fardo é leve. O meu jugo é suave. Não desista. Não pensa em desistir. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Paulo escreveu sobre a obra consumada por Jesus, sobre Jesus Cristo. Ele fala o seguinte, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Sabe, eu não sei como você está nessa noite, mas eu quero dizer para você que já é nascido de novo. Sabe, você pode estar com muitos problemas, você pode ter errado, você pode ter fracassado, você pode estar numa lamaçal, no fundo do poço, sabe? Mas você é a justiça de Deus. Aqui em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nós nele fôssemos feitos justiça de Deus. Fomos posicionalmente declarados justos diante de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Romanos capítulo 3, versículo 25 e 26. Pela fé no sangue de Jesus, fomos justificados gratuitamente, por sua graça, pela fé no sangue de Jesus, fomos justificados gratuitamente. Nós não merecemos. Eu quero dizer para você nessa noite, do jeito que você está, como você está, Jesus olha para você e fala: eu estou feliz com meu servo. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Jesus está dizendo para nós: vinde a mim nesta noite. Nessa noite de quarta-feira, dia 20 de agosto de 2025. Jesus está dizendo para nós: vinde a mim. Sabe, amados irmãos, nós que nascemos de novo, que temos a vida eterna, que fazemos parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus, membros da família de Deus, podemos levantar nossa cabeça hoje, dia 20 de agosto de 2025. Podemos levantar nossa cabeça hoje e agora e descansar na obra consumada por Jesus Cristo na cruz. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação, não há mais culpa. Toda a nossa dívida foi removida, encravada na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo. Não há mais culpa. O sangue de Jesus foi e é suficiente para nos perdoar. E isso revela o amor incondicional do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel, o nosso Deus, o nosso Pai. O amor incondicional revelado na cruz do Calvário. Esse é o amor que nos motiva a tomar decisões hoje com Deus. A tomar decisões hoje com Deus. O amor incondicional. Perdão. Andando de fé em fé. Andando pela fé. Alimentando a nossa fé com a palavra de Deus. E seguindo em frente sem culpa, sem condenação. Ó, Deus está nos convidando hoje, Jesus está nos convidando hoje. Vinde a mim. Há esperança para nós. Ele quer e Ele pode nos dar um recomeço, um novo começo. Ele quer nos transformar de dentro para fora, Ele pode. Este é o nosso Deus. Nós sabemos de homens e mulheres na palavra de Deus que deram a volta por cima, em vários momentos das suas vidas. E o maior exemplo para nós, nessa noite, Davi, o maior monarca da história de Israel. Né? Davi foi um homem da graça que viveu no Velho Testamento. Ele conhecia a graça de Deus. E nós conhecemos a graça de Deus hoje e agora. O maior monarca da história de Israel, Davi. Ele conhecia a graça de Deus profundamente. Diversas vezes, Davi fracassou. Mas o fracasso de Davi não podia impedir Deus de usá-lo para a sua glória. Pensa comigo.
Seus fracassos não impediram Deus de usá-lo graciosamente e ainda firmar um pacto com ele e com seus descendentes. Um homem segundo o coração de Deus. Ele disse: eu, porém, confio na sua graça. Salmos capítulo 13, versículos 5 e 6. Porque a tua graça é melhor do que a minha própria vida. Salmo 63, versículo 3. Um homem que conhecia a graça de Deus fracassou várias vezes, mas ele levantava a cabeça, sacudia a poeira e seguia em frente. E um homem segundo o coração de Deus. Este é o mesmo princípio para conosco hoje à noite. Deus não nos trata segundo os nossos fracassos. Pelo contrário, a graça de Deus nos impulsiona a viver hoje e agora uma vida sobrenatural, uma vida sem condenação, sem culpa. Sabe, você e eu podemos viver hoje intensamente com Deus sem condenação. Você entende isso nessa noite? Você percebe como a obra consumada por Jesus no Calvário, o sangue precioso dele derramado, te proporciona e me proporciona a viver hoje como se nunca tivéssemos pecado em nossas vidas. Isso é sobrenatural, isso é de Deus. E ele está dizendo para nós hoje: vinde a mim, do jeito que você se encontra, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Jesus está nos dizendo hoje à noite: vinde a mim. Podemos ir a Ele pela fé, do jeito que nos encontramos. Ele perdoa, Ele cura, Ele transforma, Ele nos recebe de braços abertos. Você pode até sentir que não tem mais jeito, mas para Ele tudo pode acontecer. Tudo é possível ao que crê. Sabe, amados irmãos, Jesus está nos dizendo nessa noite: vinde a mim. Jesus disse para um pai aflito: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo. Tudo. Pensa numa coisa que você acha impossível na sua vida hoje. Pensa numa coisa que você tem orado e parece que é impossível acontecer. Jesus que disse: vinde a mim. Ele é o mesmo Jesus que disse: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Você acredita? Você confia? Então, ele está dizendo para você: vinde a mim, disse Jesus, e encontrará graça, encontrará perdão, encontrará amor incondicional, encontrará direção, e o que você considera impossível, você verá diante dos seus olhos que é possível para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não desista. Não olhe para trás. Em frente com Jesus, você pode recomeçar de novo. Acredite, confie, nele há esperança. Olhe para Jesus. Olhe firmemente para ele, o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo, porque ele disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Jesus pode nos dar um novo começo. Ele nos dá uma nova esperança. Ele nos dá, sabe, uma vida cheia de graça. De graça. Não merecemos. As suas misericórdias renovam cada manhã. Podemos chegar a Ele todos os dias, todos os momentos. Quando nós erramos, quando nós fracassamos, nós confessamos, sacudimos a poeira e seguimos em frente. Quando nós acertamos, vinde a mim, do jeito que você está. Vinde a mim, disse Jesus. Mesmo que a sua situação seja no fundo do poço, no lamaçal de lama, vinde a mim pela fé e encontrareis descanso, diz o Senhor. Então, nessa noite, Jesus está dizendo para nós: vinde a mim.
Pela fé, nós vamos até Ele. Pela fé, nós chegamos a Ele e falamos: Pai, ajuda-me na minha falta de fé. Pai, ajuda-me, Senhor. Orienta-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Supre, Senhor. Faz o impossível tornar possível diante dos meus olhos. Com Jesus Cristo, pela graça de Deus, nós prevaleceremos. Porque a tua bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Salmos 23, versículo 6. Acredite, confie, descanse, espere nele. Coloca tudo que você está passando diante do trono da graça em nome de Jesus. Isto é ir até ele. Isto é ouvir a sua voz dizendo: vinde a mim. Nós vamos diante do trono da nosso Pai, em nome de Jesus. Aqui está meu fardo, aqui está tudo que está me angustiando, tudo que está me deixando ansioso. Eu estou deixando e depositando com o meu bom depósito diante do trono da graça, no nome de Jesus Cristo. É assim que nós vamos a Ele, pela fé, e Ele ouve, Ele escuta, Ele transforma, Ele cura, Ele sara, Ele faz o impossível tornar possível. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, como está escrito em Efésios 3:20. Então, vamos até Ele. Vinde a mim, disse Jesus. Vinde a mim. Vamos até Ele pela fé. Em nome de Jesus, encontraremos graça, misericórdia, perdão, direção, provisão, cuidado. Porque Ele ama cuidar de nós. Pela graça de Deus. Que possamos deleitar na sua graça. Como Davi conhecia a graça de Deus, nessa noite, nós conhecemos a graça de Deus. E andamos de fé em fé. Amém? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Fomos feitos justiça de Deus, pela graça, mediante a obra consumada por Jesus no Calvário. Amém? Se você está nos assistindo nessa noite e ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, nessa noite, neste momento, Jesus está dizendo para você: vinde a mim. Como você está? Vinde a mim. Talvez você está sentindo um vazio no coração. Só Jesus pode preencher esse vazio. Romanos 3 fala aqui, sabe? Romanos capítulo 3. Vou ler para vocês nessa noite, porque eu fui tocado para ler esse versículo agora. Esse versículo. Não há quem busque a Deus. Todos extraviaram e fizeram inúteis diante de Deus. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua, urde enganos. Venenos de víbora está aos seus lábios. Olha, não há quem busque a Deus. Essa é a condição do ser humano. Um vazio total no coração. Só Jesus pode preencher esse vazio. Só Jesus pode preencher esse espaço. E Ele está dizendo nessa noite para você e para mim: vinde a mim. João Batista, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos nós somos pecadores. Mas pela graça de Deus, Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele pagou nossa dívida. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna com Deus. No terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele subiu aos céus. Em um dia muito em breve, voltará para nos buscar. Tua boca confessar Jesus como Senhor. E em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Efésios 2, 8 a 10 fala: pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Então, se nessa noite você gostaria, neste momento, ter a garantia de vida eterna,
e preencher esse vazio no seu peito. Ore comigo agora. Onde você está e como você está, fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia e um dia muito em breve voltará para nos buscar. Eu confesso o seu nome, Jesus, como meu Senhor e Salvador pessoal. Entre no meu coração, me dá um novo começo, uma nova esperança, uma nova vida. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez, com entendimento, a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5,17, nova criatura é, as coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Em 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, fala que você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja aqui pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram, ou aqui presencialmente. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Sigamos em frente, de cabeça erguida, porque Jesus está conosco e está sempre nos dizendo: vinde a mim. E nós vamos aí até Ele pela fé. Em nome de Jesus, encontraremos graça, perdão, misericórdia, direção, cuidado, provisão com Ele. Nós iremos prevalecer. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém.